Deus, capítulo 3, a partir do versículo 14. A sétima carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu gostaria da participação de toda a igreja no último verso, no verso 22, vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estou muito feliz de voltar aqui, estar aqui com os irmãos novamente, né? Como diz o pastor, deixando a nossa igreja, cheguei um pouco mais tarde, porque eu estava ali cumprimentando os irmãos que estavam chegando, e nós temos hoje lá uma pregadora, ela estava chegando também, e hoje é culto das irmãs, e esse é o motivo da minha esposa não estar comigo, né? Procurei alguns dos irmãos para vir, mas todos praticamente estavam ocupados, né? Falei, então eu vou sozinho mesmo, e com a presença do céu, né? Porque o crente, ele não anda sozinho, sempre ele está com a presença de Deus na sua vida, amém? Então é sempre bom estarmos na presença do Senhor. Saudar meus companheiros aqui. Confesso para vocês que com esse púlpito clarinho, vocês ficaram mais bonitos, né? O rosto resplandecendo a glória de Deus, estão mais bonitos. Deus abençoe a cada um de vocês, um prazer estar aqui com vocês nesta noite. E confesso, pastor, que eu vou lutar para não ultrapassar o horário. Eu quero ser pontual aqui no horário, por isso eu trouxe até o meu celular aqui para estar observando a hora. Temos ali um relógio também, deixa eu ver se ele está certo, está certinho, né? Quero cumprimentar a todos também, meu filho, minha nora. Ele falou que está sumido, mas acho que quem está sumido é ele, né? Glória a Deus. Eu fico feliz de saber que ele está aqui, sendo útil ao pastor Osiel. Nós estamos tendo uma peleja ali com o som. Os irmãos sabem que igreja sem som, né, sem a qualidade do som é muito ruim. Estamos ali lutando com um rapaz, um novo convertido, a namorada está lá junto. A hora que eu saí de lá, ele estava ligando os fios, falei, faz uma ligação de vídeo lá para o Liel, e perguntei lá onde liga cada cabo aí, que vai dar tudo certo. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Bom, meus irmãos, eu confesso que durante muitos anos, eu preguei neste verso 20, pregando para pessoas que não é crente. Principalmente naquelas cruzadas que a gente fazia antigamente, naqueles cultos ao ar livre,
Eu passei a minha vida quase que inteira de pregação pregando sempre neste versículo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Era como se Jesus estivesse convidando o pecador para o arrependimento. E o tempo vai passando, e ao longo dos anos, a gente vai percebendo que esta mensagem não foi para descrentes, né? Não foi para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Este versículo, na verdade, esta mensagem é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para a igreja, para crentes, e uma mensagem para aqueles que estão, né, ou perderam a comunhão com Cristo. Eu não vou ter tempo de comentar todos os versículos lidos, mas eu quero destacar aqui o primeiro verso. Quando a palavra de Deus, se você quiser continuar com a sua Bíblia aberta aí, eu percebo o crente quando ele gosta da palavra de Deus, porque quando termina de ler, ele fica com ela no colo e aberta, né? Se ele terminou de ler, fechou e jogou para lá, eu imagino que essa pessoa não gosta muito de Bíblia, né? Agora, quando na quarta-feira, por exemplo, eu glorifiquei a Deus porque quando eu fui ensinar, terminei de fazer a leitura, quando nós iniciamos o ensino, tinha alguns irmãos com a Bíblia aberta no colo. Isso é muito importante, deixa o pregador apertado, porque se ele fugir do texto que ele leu, você logo está percebendo aí sentado no banco. Então, eu glorifico a Deus por quando eu vejo os irmãos, as irmãs, mantendo a Bíblia aberta, dizendo: eu quero aprender alguma coisa do que está dentro do texto. Amém? E nós procuramos ser fiel naquilo que nós lemos. Ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Nós sabemos que o anjo é o pastor, né? E João teve a grande responsabilidade de transmitir a mensagem à igreja, a cada carta, né? A cada igreja. E Jesus, ele direciona uma mensagem específica a cada igreja, quando ele diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Laodiceia é a última carta, a última igreja a receber esta mensagem. A última igreja da Ásia Menor, né? Hoje a Ásia praticamente não existe mais. Estas igrejas, essas cidades hoje, elas estão localizadas na Turquia. E a igreja, a Laodiceia, ela foi uma cidade muito conhecida depois desta carta, e por isso os crentes ali ficaram muito conhecidos depois desta carta. Eu acho interessante aqui ainda no verso 14 que Jesus, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, a cada igreja, se você começar lendo as 7 cartas, desde a primeira, que é a igreja de Éfeso, até a última de Laodiceia, você vai observar que Jesus, a cada igreja, ele se identifica de uma forma diferente. A cada igreja, ele se manifesta ou traz a sua identificação de forma diferente. E a última carta, a igreja de Laodiceia, ele apresenta como o Amém. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, as cartas estão sendo fechadas. Deus abençoe. As cartas, a mensagem está chegando ao final a cada carta. E ele apresenta como o Amém, dizendo: tudo que eu falei é verdade. Tudo que eu falei cumpriu e vai cumprir. Então, meu irmão, minha irmã,
Jesus se identifica como Amém. E o que quer dizer a palavra Amém? Assim seja, ou selo, ou término de uma palavra, é a conclusão de uma mensagem, e Jesus se identifica com o Amém, como o Amém, ou seja, como aquele que todas as coisas que ele disse, foi ele que falou, é verdade, vai acontecer, vai ter o seu cumprimento. Todas as vezes que as pessoas me procuram dizendo: pastor, o Senhor falou comigo há tantos anos, eu não vejo o cumprimento desta palavra na minha vida, no meu ministério, os anos já se passaram, eu estou chegando na terceira idade, até hoje, nada do que o Senhor me disse cumpriu, e a minha palavra sempre é a mesma, nunca mudou e nunca vai mudar. Foi a boca do Senhor que disse? Foi a boca do Senhor que falou? Foi, então pode ficar seguro que vai cumprir, porque aquele que falou é o Amém de Deus, é o sim de Deus, e todas as coisas terá o seu cumprimento. Quando ele fala, passe os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Agora, se não foi ele que falou, com certeza não vai cumprir. Mas se foi a boca de Deus que diz, pode ficar seguro, porque quem falou é fiel e verdadeiro. E ele se identifica como uma testemunha fiel e verdadeira. Aleluia. Ou seja, tudo que ele falou vai cumprir. E no verso 15 ele diz: eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E ele traz aqui uma mensagem talvez um pouco dura de ouvir, né? Porque hoje, infelizmente, né, obreiros? Hoje, infelizmente, as pessoas querem ouvir mensagem que massageia o ego. Mensagem que a pessoa sai feliz. Eu fui numa igreja que eu saí de lá todo feliz da vida. Eu saí de lá alegre. Com o que você saiu alegre? Com a mensagem, com os louvores. E eu fico preocupado, às vezes, com essas igrejas que as pessoas saem sempre alegre e nunca saem confrontadas. Porque a mensagem de Deus não é sempre a mesma. Deus consola, Deus conforta, Deus anima, mas Deus também exorta. Deus também dá um puxão de orelha de vez em quando. Vocês pensam que nós, obreiros, não somos, muitas vezes, severamente duramente exortados pelo Senhor? Nós que estamos aqui somos muito mais do que vocês, porque a responsabilidade de quem pega o microfone para falar é muito mais difícil, tem muito mais peso. Então a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia é esta: conheço as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Como que é esse negócio? Não é frio e nem quente? Aí Jesus fala assim: tomara que você fosse frio ou tomara que você fosse quente. Agora, porque você não é frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E no 17 ele diz assim: como dizes, eu sou rico. Irmãos, a igreja de Laodiceia, eles se tornaram muito famosos, muito ricos financeiramente falando, e Laodiceia estava no centro comercial e girava muito dinheiro naquela cidade. Pra vocês terem noção,
Laodiceia foi destruída por terremotos, e a cidade foi reconstruída pelos próprios habitantes da cidade, pelos empresários da cidade. Ergueram novamente a cidade, não precisou custear, não precisou ajuda do governo para eles reconstruir novamente a cidade. Eles próprios reconstruíram a cidade, agora estão orgulhosos pelo que possuíam, estão orgulhosos pelo que tinham. E por causa desta riqueza, desse poder econômico, poder aquisitivo, eles orgulhavam, eles batiam no peito e diziam: somos ricos, não temos falta de nada. Se tem uma coisa que não temos falta de nada, é de dinheiro, porque nós somos ricos e aqui na igreja de Laodiceia não falta nada. Tudo tem riqueza, tem prosperidade, tem bênção. Não é assim que as pessoas julgam hoje a bênção de Deus? Hoje a bênção de Deus não é caracterizada pelo que acontece, pelos milagres ou pelo movimento do Espírito na igreja, mas sim pela posição social que ela galga na sociedade. Hoje a maioria dos crentes batem no peito por serem ricos e dizem: eu sou um homem abençoado por Deus. Tenho fazendas, tenho posses, tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Hoje a pessoa é conhecida pela bênção de Deus naquilo que ele possui, dentro daquilo que ele tem. Hoje as pessoas não te olham pelo que você é, mas pelo que você tem. Eles não querem nem saber quem você é. Se você tiver alguma coisa, você é abençoado por Deus. Assim estavam os crentes de Laodiceia. Somos ricos, não temos falta de nada, estamos enriquecidos. Porque Laodiceia, eles dominavam o comércio daquela época por ter duas riquezas na cidade de Laodiceia. Duas riquezas eles possuíam. Primeiro, era o avanço da medicina, que trouxe um tratamento para as vistas das pessoas, que as pessoas percorriam por todo o mundo para ir a Laodiceia, porque eles possuíam o colírio que em nenhum outro lugar na terra existia. Eles tinham um colírio que ninguém, nenhuma outra cidade possuía. E segundo, eles tinham uma lã, um tecido fino, que em todas as regiões não tinha um linho, uma lã, como tinha em Laodiceia. Então o povo era rico, o povo estava abastado. Ou seja, aqui nós não precisamos de nada. Se Jesus quiser assistir o culto, ele tem que sentar no último banco, porque aqui é como quem quer dizer, aqui não tem espaço para Jesus. Jesus aqui não é bem-vindo. Assim o povo de Laodiceia estavam vivendo. Mas Jesus é aquele que não conhece apenas o que você tem, mas o que você é. Jesus não olha a igreja por aquilo que ela aparentemente apresenta, mas pela sua espiritualidade. Jesus não olha para você, ele não te mede, ele não te vê pela sua aparência física ou exterior. Jesus olha para mim e me vê por dentro. Lembra de Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé, que Deus tinha escolhido para ser o novo rei de Israel? Samuel chegou lá e ficou encantado com a beleza daqueles rapazes. Cada um mais forte, mais bonito que o outro. E o profeta encheu o seu vaso de azeite e falou: é esse o escolhido do Senhor. Quando foi derramado, Deus disse: não, não é esse. Pai, mas olha o tamanho dele, olha a beleza, olha a postura. Se não é esse, quem é? Traz o segundo. Quando traz o segundo, que ele vai derramar o azeite, é esse então. Deus disse: não. Samuel, deixa eu te contar um segredo.
você olha para o que está aparente. Você olha para o que está diante dos seus olhos. Porém eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Então Laodiceia estava visto pelos homens e pela sociedade como uma igreja próspera e abençoada. Como uma igreja que não faltava nada. Mas como Jesus olha para o interior, ele diz: o interior de vocês estão a ponto de eu vomitar vocês da minha boca. Interessante que Laodiceia estava entre duas cidades. Hierápolis, das águas termais, das águas quentes, e do outro lado estava Colossos, conhecido pela sua água fria. Laodiceia no meio. A água que saía de Hierápolis saía quente e chegava em Laodiceia morna. Agora, quando você estiver com muita sede, pega uma água morna e tenta tomar para você ver o que vai acontecer. Vai dar náusea, não vai? Aí Jesus comparou Laodiceia como a água que corria na sua cidade. Ele diz: vocês, oxalá se vocês fossem como Hierápolis quente, ou vocês fossem como Colossos fria, mas infelizmente você está no meio. Você não é quente e você não é fria, você é morno, e para o morno não tem lugar no reino. Para o morno, o que resta é ser vomitado da boca de Jesus. Então, para Deus, irmãos, ou somos ou não somos. Porque se você for frio, o Espírito Santo vai te aquecer. Você está no caminho para um avivamento, para um aquecimento. E se você for quente, continue nesse fervor, sentindo a presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos no Espírito, porque o que faz a diferença na vida do crente é quando tem chama ardente no seu coração. Quando ele é fervoroso, você conhece pelo louvor que ele transmite, você conhece pela palavra que ele prega, você conhece pela postura dele, você conhece pelo testemunho dele, que ele é fervoroso. Aleluia. O que incendiou os crentes do passado que hoje nós não temos? Fervor. Eu preguei há pouco tempo aqui sobre Isaías capítulo 6, que os serafins tinham fogo porque eles ficavam sempre na presença do trono. O trono de Deus tem fogo. Aleluia. Deus chamou Moisés com fogo. E quantos outros foram chamados através do fogo? Quando os serafins voou, trazendo na sua mão atenais, porque eles estavam diante do trono. Então quer continuar fervoroso, quer continuar com seu coração queimando, não sai da presença de Deus, continue no trono. Esvaziou, vem para o altar novamente, dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu não quero perder a sua presença por nada. Quero continuar fervoroso. Se a chama começar a apagar, acenda novamente. Como acender? No jejum, na oração, na comunhão. Quando for preciso dar uma meia volta, porque o crente também dá meia volta. O crente volta para trás e fala: eu errei, eu pequei. Coisa difícil, né? Dar meia volta. Parece que tem muita gente que foram programados para ir para frente ou para o lado, voltar. Mas às vezes nós precisamos voltar, pedir perdão e continuar com fervor no coração. Porque foi o fervor que impactou a igreja
da Inglaterra através de John Wesley. Foi o fervor que impactou a Igreja da América através de Billy Graham. Foi o fervor que impactou os 2 missionários que chegaram no Brasil, no meio de um povo que não sabia o que era batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas lá na igreja tradicional, Jesus os batizou com o Espírito Santo, acendeu a chama pentecostal no coração e eles permaneceram, fizeram a obra de Deus. Quase 115 anos de existência, e esse fervor continua até hoje. Isso é fogo no coração. E Jesus, tomara que você fosse como as águas de Herápolis quente, ou tomara que você fosse como as águas de Colossos fria. Não seja morno, não fica em cima do muro. Jesus detesta quem fica no meio e não toma uma decisão. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho chamada de Deus, mas não posso largar isso. Eu tenho desejo de fazer a obra, mas eu não posso abandonar isso. Sai do meio, porque senão você vai ser vomitado por Jesus. E quando Jesus, já estou terminando, concluindo, quando Jesus vê o estado espiritual da igreja de Laodiceia, ele diz: vocês batem no peito porque possui o colírio que cura os olhos físicos. E vocês batem no peito porque vocês possuem a lã que cobre, mas espiritualmente eu quero dar um conselho a vocês. Compres ouro provado no fogo, colírio para que vejas. Esse colírio de vocês cura os olhos físicos, mas o espiritual, só Jesus que pode abrir e pode curar, para que tenhamos uma visão espiritual ampla. Jesus nos aconselha a comprarmos o ouro e o colírio do céu. E ele diz: vestes brancas, para que vistas e não apareçam. Trazendo esse conselho da parte de Deus para nós nesta noite. Não vamos ficar no meio, não vamos ficar em cima do muro. Vamos voltar ao fervor que um dia impactou a nossa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Falando sobre visão espiritual, eu termino contando um testemunho do pastor, acho que vocês já viram falar dele, o pastor Cícero Canuto de Lima. Pastor Cícero morreu com quase 100 anos de idade. Um dia lá na igreja do pastor José Wellington em Belém, o pastor Cícero estava sentado lá no cantinho, alguém tinha que levar ele segurado no braço, porque ele não enxergava mais, as suas vistas físicas, os seus olhos físicos tinham escurecido, ele não tinha mais visão, e o obreiro pegava ele, levava, punha lá no púlpito, quando ia embora levava ele para casa, trazia para a igreja. E um dia ele estava sentadinho lá no cantinho, com a cabeça baixa, o pastor José Wellington ia consagrar 2 obreiros a evangelista. E os obreiros que estavam na frente já tinham dobrado o joelho para receber a oração. O pastor José Wellington falou: alguém vai lá e traz o pastor Cícero para fazer esta oração pelos obreiros que estão sendo consagrados. O pastor Cícero vem caminhando devagarzinho, com as pernas trêmulas, chega lá. Quando ele vai estender as mãos para orar pelos obreiros, falou: pastor, eu perdi a visão física, vocês viram que eu não consigo enxergar, mas a espiritual eu não perdi, eu continuo com ela. E esses 2 homens que estão aqui para ser consagrados, bateu a mão no ombro de um e falou: esse aqui tem chamada de Deus para o ministério, esse você pode consagrá-lo, mas esse daqui não. Esse daqui ele espanca a mulher dele, ele bate na mulher, ele é violento. E o homem começou a chorar. E começou a chorar e falou: leva o microfone lá. E perguntei ele se tudo que eu falei dele aqui é verdade ou é mentira. Leva o microfone, o homem confessa e diz: é verdade. Porque nós podemos perder a nossa visão física, mas a espiritual temos que mantê-la. Temos que manter a visão espiritual.
porque senão somos enganados muitas vezes. Mas que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.